Fala galera, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio de First Down. No último vídeo a gente falou da secundária, que é aquela última linha de defesa, finalizando a unidade defensiva. Então hoje a gente vai partir para a terceira e última unidade de um time de futebol americano, os especialistas. Então, vamos que vamos! O que é essa unidade exatamente? Bom, os especialistas são responsáveis por qualquer jogada de chute durante um jogo de futebol americano, seja lá um field goal, um kickoff ou um punt. Lembra de todos esses que a gente já falou? Os especialistas têm jogadores específicos para essa unidade e outros jogadores que também fazem parte do ataque ou da defesa. Então aqui vai uma lista de posições importantes dos especialistas. Preparado? Vamos lá! Temos Long Snapper. Long Snapper é o center da linha de scrimmage durante uma jogada de especialistas, basicamente. Mas por que o nome Long Snapper? Ele é responsável por fazer um snap mais longo. Por que esse snap é mais longo? Porque durante uma jogada de chute, pensa num field goal, o kicker está mais longe da linha de scrimmage do que o quarterback da linha de scrimmage numa jogada de ataque. Fez sentido? Tem um center que é treinado especificamente para conseguir fazer esse snap mais longo para poder chegar lá no kicker. Mas antes de chegar no kicker, essa bola passa pelo holder. O holder é responsável por segurar a bola e girar ela de uma maneira que fique mais fácil do kicker chutar. Depois do holder temos o kicker, que é quem chuta a bola, e o kicker é responsável por chutar o field goal e o kickoff. A gente tem o punter, de quem a gente também já falou, que é quem chuta o punt. Temos o kick returner, que é aquele jogador que recebe a bola depois de um kickoff e corre para frente. E também temos o punt returner, que é aquele jogador que recebe o punt e corre para frente. O kick returner e o punt returner muitas vezes são jogadores do ataque ou da defesa que são muito rápidos. Então eles estão responsáveis por receber essa bola e tentar alcançar o maior número de jardas possíveis. E por último a gente tem um que se chama Kickoff Specialist. O Kickoff Specialist é um kicker que não chuta field goal, ele é especializado em kickoffs. Isso acontece quando o time tem um kicker que é muito bom de field goal e um kicker que é muito bom de kickoff. Aí você pergunta, o que quer dizer ser muito bom de kickoff? O que é um bom kickoff? Um kickoff perfeito é um kickoff que vai muito alto e que cai logo antes da end zone do oponente. Por quê? Porque isso força o jogador a pegar e sair, lembra que eu falei que ele não pode voltar, e com esse tempo que a bola fica em cima, dá tempo do resto dos jogadores que chutou de chegar e derrubar o kick returner antes da jarda 20 ou da jarda 25. Ou seja, um chute que vai muito alto, dá tempo desse time correr e assim que o kick returner pegar a bola, derrubar ele, ou seja, na jarda 10, na jarda 15. Lembra que eu falei que se ele deixar a bola passar por cima dele, ele vai automaticamente para a jarda 20? Então, um bom kickoff é aquele que não deixa o jogador chegar na jarda 20. Agora a gente vai falar de umas jogadas um pouco mais diferentes dessa unidade. A primeira jogada se chama Fake Field Goal, ou seja, um field goal falso. O time de ataque se alinha para chutar o field goal, 9 homens na linha de scrimmage, o holder e o kicker, mas em vez de chutar o field goal, eles fazem uma jogada diferente, ou seja, tem o snap do long snapper e o holder pode pegar a bola e sair correndo, pegar a bola e passar, pegar a bola e jogar pro kicker e o kicker sai correndo. Tem várias maneiras diferentes deles conseguirem esse first down ou esse touchdown até. É muito difícil de pegar a defesa desprevenida, porque estão todos os jogadores vindo na sua direção, então não tem muito tempo. Mas quando acontece, é muito legal de assistir. A segunda jogada diferente chama Fake Punt. Como vocês provavelmente podem reparar pelo nome, é um punt falso, mais ou menos como o Fake Field Goal. O time se alinha como se fosse chutar o punt, tem a linha de scrimmage, tem o punter, tem o long snap, mas o punter pode correr com a bola, pode passar a bola, às vezes o long snapper não passa para o punt, passa para outro jogador e esse jogador corre. Tem várias maneiras também diferentes de conseguir essa primeira descida. A última jogada diferente se chama onside kick. Essa jogada é muito necessária, muito difícil de conseguir realizar, e ela é usada com pouca frequência. Essa jogada é um pouco difícil de entender e ela é melhor explicada com um exemplo. Então, tá comigo? Tá comigo? Eu e você. Vamos lá? Vamos lá. Digamos que durante um jogo, um time tá ganhando de 28 a 14, certo? E põe aí 2 minutos no relógio para acabar o jogo. O time que tá perdendo tá com a bola, tá? Eles estão 2 touchdowns atrás, ou seja, 28 a 14, 14 pontos de diferença, 2 touchdowns, cada um valendo 7. Com essa diferença de 2 touchdowns, um touchdown e um field goal ou qualquer coisa a menos não serve, certo? Então o time que está perdendo consegue avançar no campo e faz o touchdown. Agora tá 28 a 21, mas digamos que eles demoraram 1 minuto e 10, então tem 50 segundos sobrando para terminar o jogo. Nesse caso, esse time que está perdendo decide fazer o onside kick. O onside kick é um kickoff que dá a oportunidade do time que está chutando a bola
de recuperar a posse de bola e atacar de novo. Ou seja, nesse tempo de 50 segundos não dá tempo do time chutar, aí a defesa parar o ataque do oponente, eles recuperarem a bola e de novo andarem até a endzone. É melhor fazer o onside kick e tentar recuperar a posse de bola ali na hora. Porque afinal, perder de 7, perder de 14, perder de 21, perder de 50 é só uma derrota. Então vamos lá. O onside kick é o seguinte: o time se alinha de uma maneira especial, normalmente é o kicker com a bola no chão e todos os jogadores de um lado. O kicker chuta a bola e o time que chutou tenta pegar a bola. Mas não é tão fácil assim. Para esse time poder pegar a bola sem ser falta, a bola tem que ou cruzar 10 jardas ou tocar um jogador oponente antes de ser tocada pelo time que chutou. Complicou, né? O kicker chuta a bola quica no chão, afinal ela é oval, então quica de maneira estranha, o que ajuda o time que está chutando. A bola quica no chão, cruza 10 jardas no ar, e aí, amigo, a bola é de quem pegar. Ou, se ele chuta, por exemplo, a bola muito forte ou a bola quica de uma maneira estranha e pega no jogador da defesa, também é de quem pegar. Nesse caso, se o time que chutou consegue recuperar a bola, eles começam dali de onde eles pararam e atacam, ou seja, dando a oportunidade de pelo menos empatar o jogo. Agora, se um jogador do time que chutou a bola tocar na bola antes dela cruzar 10 jardas, ou antes dela bater no jogador do oponente, é falta e a bola é automaticamente do outro time. Pô, Léo, mas uma chance de recuperar a bola assim logo depois de um touchdown, por que os times não fazem isso frequentemente? Simplesmente porque é muito difícil de recuperar a bola. É raro um time que chuta conseguir recuperar a bola. Então, a partir do momento que você não recuperar a bola, o time que conseguiu recuperar também começa dali mais perto da sua endzone. Ou seja, se você faz isso no meio do jogo, você está dando uma posição de campo muito boa para eles poderem chegar na sua endzone. E não é isso que você quer. Com o kickoff, você quer botar eles o mais longe possível da sua endzone, certo? E por hoje é isso. Eu sei que com o onside kick ficou um pouco mais complicado, então qualquer pergunta, sério mesmo, pode comentar aqui embaixo, que eu sempre respondo o mais rápido que der. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo e também de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Curte também a minha página no Facebook, que lá você encontra tudo sobre tudo desse canal. Semana que vem eu tô de volta e a gente vai falar das possíveis faltas no futebol americano. E são muitas. Então, vem preparado e eu te espero no domingo. Até lá. Valeu!